Bom momento aos amigos ouvintes e agora, né, telespectadores ou espectadores, enfim, do Lado B do Rio. Eu sou Caio Belange, panelista do Lado B do Rio. Esse aqui é mais um Lado B do Rio no YouTube. Antes de mais nada, agradecer, né, aos nossos padrinhos e madrinhas que têm colaborado com a gente. O nosso intuito é realmente ter um canal com bastante conteúdo, bastante coisa. Para isso a gente precisa desses valores, né? Para comprar material, para comprar equipamento, para melhorar mesmo a qualidade do formato, que a gente acha que é muito importante, não só o conteúdo das coisas que a gente tem aqui para passar. Então agradecer aos padrinhos, né? Quem ainda não for padrinho e puder colaborar, www.padrim.com.br/Lado B do Rio. E lá tem as faixas, enfim, a partir de R$2 você já pode colaborar. O que eu vim falar aqui? Na verdade, mais uma vez, o Fagner seria a nossa estrela dessa semana. A gente tem brincado bastante que ele é o nosso youtuber que pode nos alçar o estrelato, né? Ele hoje não pôde, essa semana foi complicada para ele também. Então a gente fez essa nova troca. Fagner, semana que vem, vou cobrar eles, cobrem ele também. Não cobrem ele também lá no Twitter e tal, para ele falar. Essa semana eu quero falar sobre uma coisa que eu acho que seja algo bem específico meu, principalmente um diferencial meu para os meninos lá no Lado B do Rio, né? Pra eu, Daniel, Fagner e Alcísio, cada um tem uma característica. E eu acho que a minha é muito marcante, os ouvintes falam bastante, é o fato de eu ter bastante relação com pessoas que votaram no Bolsonaro. Não que eu acho que isso seja um problema, eu acho que não é um problema. A gente precisa entender, e eu tenho falado bastante isso no podcast, que a gente precisa dialogar com essas pessoas, né? São 50 e tantos milhões de pessoas que votaram e não temos 50 e tantos milhões de fascistas, né? Temos alguns milhões, mas não temos tantos. E eu fiquei me perguntando, poxa, o que eu vou falar e tal, e eu queria falar sobre isso, né? Primeiro para entender, para fazer as pessoas entenderem, né? Poxa, mas por que você ainda tem amigos que votaram no Bolsonaro? Alguns fizeram campanha forte. Porque o afeto, ele não tem muita explicação, né? A gente tem afeto por pessoas, por coisas, por valores que não são necessariamente os nossos valores ideológicos. E esse afeto que eu tive pelos meus amigos, né? Não preciso citar nomes, alguns deles provavelmente vão ver esse vídeo, vem bem de antes desse turbilhão de emoções que o Brasil passou. Então eu mantive com a maioria das pessoas que eu tinha realmente um afeto grande, uma amizade de verdade, eu mantive. E como dialogar com eles? Não sei. Eu costumo brincar, dizer que para manter a sanidade mental, é importante você manter um nível de inércia, né? Então, quando eu vou dialogar com eles, por exemplo, de política, normalmente eu que sou chamado a fazer, né? Eu normalmente tento falar com eles de outras coisas, e quando Caio, o que você achou disso do Bolsonaro, disso do Lula, etc. É o primeiro ponto aí, né? Então acho que quando a gente quer manter um nível de amizade e de sanidade mental, espera ser chamado, né? Esse é o primeiro ponto. Depois de chamado, como a gente dialoga, né? E aí você precisa conhecer essas pessoas, né? E a gente precisa entender que a gente tem familiares que votaram no Bolsonaro, tem vizinhos, nossos chefes, nossos colegas de trabalho, alguns amigos, tem gente que tem namorada ou namorado, ou esposa, filho, enfim. Tá aí, a realidade está aí. E aí então a gente tem que dialogar com eles, entender. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é aquela pessoa que a gente está dialogando, ela é Bolsonaro porque é anti-esquerda, ela é Bolsonaro porque ela acha que é antissistema, ela é Bolsonaro porque ela é contra os direitos humanos. Então a gente tem que encaixar isso primeiro, né? E é o que eu falo, com gente racista, com gente machista, homofóbico, com gente que ataca minorias, não tem jeito de dialogar. Você não consegue dialogar. Agora, com pessoas que estão confusas ou que estão na esperança de algo novo, que o Bolsonaro soube se vender como antissistema, anticorrupção, etc., a gente precisa dialogar. Então, o terceiro ponto, depois que encaixar essas pessoas, é como dialogar. E aí acho que é importante a gente se manter sempre atualizado, né? É muito complicado, até para a nossa sanidade mental também, a gente se manter atualizado, porque a gente abre lá o Globo.com, o UOL,
carta capital, seja lá o que for, e é só notícia ruim. A gente precisa manter atualizado, a gente precisa estudar, a gente precisa ouvir os nossos, né? A gente precisa estar com os nossos também. Então, tá sempre buscando, né, as respostas daquilo que a gente tem até organicamente, né? A gente sabe que é ruim, mas às vezes a gente não tem a base científica ou acadêmica sobre aquilo, então é importante também. E sempre dialogar, né? Então, assim, eu tenho exemplos, por exemplo, sobre retirada de direitos do trabalhador, que é uma pauta muito de classe média, e eu acho que nossos ouvintes, muitos são de classe média também, vão me entender. Tem muita gente de classe média que acha que, para que eu vou pagar o INSS, se eu posso pagar por fora, etc, né? O cara de classe média pode fazer isso em tese, né? A classe média de quem eu falo aqui, né? Mas a gente sabe que a realidade do trabalhador não é assim, então a gente tem que mostrar a realidade, mostrar números, né? Explicar a importância do Estado guardar alguns direitos, e os direitos básicos pelo menos. Então acho que são esses 3 pontos que a gente precisa conversar, né? Primeiro, manter-se inerte para dar certo o relacionamento com o bolsominion, então evitar falar de política. Depois que esse assunto vem, e sempre chega, a gente está num momento que sempre chega, porque as pessoas estão perdendo emprego, as pessoas estão perdendo a vida, as pessoas estão se matando por causa disso. Então esse momento vai sempre chegar. Está sempre embasado, né? Está sempre com conteúdo, e colocar aquele amigo, aquele colega, aquele familiar em que ele se encaixa, né? Se ele é o tio reaça que fala tem que explodir a favela, não adianta conversar. Esse aí realmente a gente não consegue mais diálogo. Eu tive alguns casos assim, e você afasta, né? Realmente não tem como, não tem como. Agora, se é o cara confuso, aquele cara que de repente precisa realmente de uma luz, mas não quer ter, nem todo mundo quer ter, aí a gente dialoga sempre com alguma base, né? Então, além de estar com essas pessoas, a gente vai precisar delas, a gente precisa entender que, inclusive, isso é uma forma de você desmobilizar a classe trabalhadora, né? O que o Bolsonaro faz, o que a guerra de classes faz é isso, né? É você desmobilizar a classe trabalhadora, o trabalhador não se vê como trabalhador, e aí a gente coloca o trabalhador igual a gente num campo que a gente não consegue dialogar. Não tem como, a gente vai precisar dialogar com eles, ou com boa parte deles. Então, você está sempre preparado, né? E está sempre com os nossos, né? Eu de um tempo para cá, eu comecei a estar mais com os nossos, né? Então, assim, a bolha também é importante, aquela bolha lá do Twitter, do Facebook, ou mesmo dos seus amigos de boteco, ou dos seus grupos de podcast, de ouvintes de podcast, etc, né? Então, você está na sua bolha é importante também para você se fortalecer, para você ganhar conhecimento, para você saber que não está sozinho, até porque você vai precisar sair da bolha, sempre precisa, não adianta. E aí, quando a gente precisar sair da bolha, a gente tem que estar bem disposto. E é isso, né? Na verdade, eu não quero ter a pretensão de ensinar nada a ninguém, acho que as pessoas lidam bem, no geral, com isso, mas de dividir um pouco as minhas experiências, né? Que muita gente fala, né? Muita gente me encontra, ou twitta lá pra mim, pô, Caio, você, teus amigos e tal, alguns deles ouvem, alguns deles certamente vão ver esse vídeo também, e eles sabem que é assim, a gente precisa dialogar, não vai ter jeito. A nossa arma hoje é o diálogo. Se alguém tiver um fuzil e puder matar 100 milhões de brasileiros, melhor. Mas a gente sabe que não é o caso. A revolução não vai vir tão cedo, pelo menos, nem tão pouco armada, porque o dinheiro e a arma estão com o outro lado, então não tem jeito. Vamos dialogar, vamos tentar sempre dialogar, vamos nos fortalecer e vamos estar abertos aí a tentar mudar a cabeça das pessoas, que mais cedo ou mais tarde sempre acaba mudando. Então é isso. Espero que tenham gostado. A gente está tentando pensar em formatos novos de vídeo, principalmente a questão técnica. A gente tem uma preocupação com isso. Meu celular é um celular humilde, não sou um comunista de iPhone, então meu celular é humilde e não grava tão bem. A gente está precisando de um microfonezinho, de uma luzinha melhor. A gente vai tá captando recursos para isso. Provavelmente mês que vem já tem uma luzinha, um microfonezinho, um celularzinho melhor para gravar. Então colaborem com a gente, entrem no nosso site, ouçam os podcasts da Central 3, mantenham-se sempre informados. E sempre que possível também vão ouvir sobre música, sobre cultura pop, sobre esporte, porque também é bom dar uma
aliviada. Valeu, um abraço e até semana que vem. Do lado de cá, da zona sul, a zona norte, o que eu quero.